Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus. É um prazer chegar até você nessa manhã. Nós fazemos isso com muita alegria, com muita satisfação. Apesar das circunstâncias, estamos alegres. Apesar das circunstâncias, estamos felizes nesta manhã em poder chegar até você, porque estamos vivendo com paz, com saúde, com fé, com esperança em Cristo Jesus. E eu quero convidar você a ficar conosco esses próximos 30 minutos para um culto a Deus nessa manhã. E eu quero convidar você a ler comigo no Salmo 118, alguns versículos do Salmo 118. Depois nós vamos estar orando, nós vamos ter música. Nesta manhã também nós vamos servir a Santa Ceia do Senhor. E se você já não preparou a sua mesa, um pão com um cálice, faça isto e juntos nós vamos adorar a Deus, cultuar a Deus e participar da comunhão do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Salmo 118, o versículo 24 diz: Este é o dia que o Senhor Deus fez. Alegremo-nos e nos regozijemos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Diz mais: Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diz o salmista Davi: Este é o dia que o Senhor Deus fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. E é isso que nós estamos aqui para fazer. Apesar das lutas, apesar dos problemas, das coisas desagradáveis que você sabe que está acontecendo no Brasil. Hoje faz 48 dias que a nossa igreja está fechada, mas nós estamos felizes e estamos aqui para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Então vamos orar. Curva sua cabeça e ore comigo uma oração em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui reunidos nessa manhã para te cultuar, para te adorar. Tu és digno, Tu és o Senhor dos céus, da terra, Senhor das nossas vidas, Senhor da sua igreja. Pai querido, aceita a nossa adoração, aceita, Senhor, o nosso culto nessa manhã. Vem estar, ó Deus, conosco, que estamos aqui, e cada família reunida agora, em torno da mesa, em torno da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor, perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua proteção, dá-nos, ó Deus, a Tua paz. Coloca o Teu óleo sobre as nossas cabeças nessa manhã. Pai, que esse dia seja um dia abençoado e que cada membro da nossa igreja de Nova Vida do Meia, cada amigo que nos acompanha nesta manhã, reconheça que este é o dia que o Senhor Deus fez e nós vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Em nome de Jesus nós te agradecemos agora e sempre. Amém e amém. Muito bem, meus amigos, nós vamos agora participar de uma música. E hoje nós temos aqui a Isabel, o Marcelo vai estar tocando e cantando e louvando a Deus. Louve a Deus onde que você está aí, cante conosco, tá bom? Vamos louvar o Senhor. Que confessam o Teu nome, é fruto de Tua graça e da paz
fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. Para sempre hei de te louvar. Para sempre hei de te louvar. Olá, amigos, estamos de volta e nesse momento nós queremos trazer uma reflexão depois do louvor que nós acabamos de ouvir com o pastor Marcelo, com a nossa irmã Isabel, e agora nós queremos ler um texto nas Escrituras Sagradas antes da Santa Ceia do Senhor nessa manhã, no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 33 a 47. Nós vamos ler uma porção na Palavra de Deus e eu quero convidar você. São Lucas, capítulo 23, versículo 33, diz assim: quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, lançando sorte. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo não se salva. E se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava epífice, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, um dos ladrões crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem mesmo teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Jesus respondendo, disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. E então Jesus exclamou em alta voz: Pai, a tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expiou. Vamos ficar até aqui, até o versículo 47. Esse é um texto maravilhoso das Escrituras Sagradas, que tem tudo a ver com a ceia que nós vamos servir hoje, daqui a pouco, que fala da morte e da ressurreição de Jesus. Todos os domingos nós nos reunimos para celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. E aqui nós temos a crucificação de Cristo. E nesta manhã eu quero falar das 3 cruzes do Calvário. Lá no Monte Calvário, lá no Gólgota, havia 3 cruzes. Todos nós sabemos disso porque em toda fotografia, em todo quadro que aparece daquele ato da morte, da crucificação de Jesus, aparecem 3 cruzes. E eu quero falar um pouquinho, de maneira singela, sobre cada uma dessas cruzes, 3 cruzes. A primeira cruz é a cruz da condenação. Havia 3 cruzes no Gólgota, ou no Calvário. Calvário e Gólgota, uma palavra é grega e outra é do latim. Uma vem do grego e outra do latim.
latim Gólgota e Calvário. Vamos ficar com a palavra do Monte Calvário. E ali havia 3 cruzes. A primeira cruz é a cruz da condenação. E nesta cruz estava um daqueles malfeitores. Um dos ladrões estava na cruz. Alguns ladrões, não todos os ladrões, todos os malfeitores eram condenados à cruz, porque era uma cultura de vários países que já vinha, muito antiga, de alguns malfeitores ser condenado à morte e morte de cruz. Só romanos que não podia ser morto na cruz, mas outros povos sim. E ali um dos ladrões morreu crucificado na cruz. É a cruz da condenação. É a cruz da condenação. A Bíblia diz que Cristo deu a sua vida por nós. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então Cristo levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas doenças, as nossas enfermidades, os nossos pecados na cruz. É a cruz da condenação. A segunda cruz é a cruz da conversão. A cruz da conversão. Nela, o outro ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Então, ali Jesus perdoou os pecados daquele homem. Um daqueles ladrões viu o sofrimento, viu o caráter, viu a personalidade de Jesus, as atitudes de Jesus, os atos de Jesus, e ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Em outras palavras, Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim. Talvez ele não tinha um linguajar muito rico, ele disse: lembra-te de mim. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, a cruz da conversão. Ninguém, disse Jesus, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Através da cruz, para você chegar a Deus, chegar ao céu, você tem que passar pela cruz. Paulo disse: longe esteja de me gloriar-me, senão na cruz. A cruz, lugar de condenação. Diz a Bíblia que maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Era considerado maldito porque era um malfeitor, bandido, que merecia tal justiça, tal castigo. Jesus levou as nossas maldições na cruz do Calvário. Na cruz Jesus levou. Na cruz da conversão, Jesus perdoou os pecados. E ali nós somos salvos. Todos nós somos salvos através da cruz de Jesus. Jesus na cruz orou. Jesus na cruz salvou. Jesus na cruz perdoou. Glórias a Deus. Na cruz da conversão. Queridos, nunca é tarde para ser salvo. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Aquele ladrão, um daqueles malfeitores, que era um homem que viveu à margem da lei, viveu uma vida marginal, mas ele teve a oportunidade de morrer ao lado de Jesus, de ser crucificado ao lado de Jesus, do lado do Salvador. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje você estará comigo no paraíso. Eu quero falar agora um pouquinho da terceira cruz, a cruz da condenação, a cruz da conversão e a cruz da salvação. A cruz da salvação. Jesus deu a sua vida por mim e por cada pecador na cruz do Calvário. Foi ali que ele entregou a sua vida por cada um de nós. Ali ele morreu por todos os nossos pecados. 1 Coríntios, capítulo 15, diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Em 2 de Coríntios, capítulo 5, eu gostaria de ler esse versículo que é muito importante. O apóstolo São Paulo diz aqui uma palavra muito importante que eu gostaria de ler. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Jesus. Ele o fez pecador por nós. Onde que Jesus se fez pecador por nós? Na cruz do Calvário. É lógico que com a encarnação, quando ele se fez homem, ele estava fazendo-se pecado por nós. Mas o auge foi consumado, ele se tornar pecador em meu lugar, na cruz do Calvário. Diz a Bíblia: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus na cruz do Calvário. Glórias a Deus. Essa é a cruz da salvação, onde Jesus deu a sua vida por nós, onde Jesus perdoa os nossos pecados. Jesus nos salva, nos liberta. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 15. Tem um texto aqui maravilhoso também. Eu gostaria de ler esse texto. João, capítulo 3, versículo 15, 14 e 15.
Diz assim, 3, 14 e 15, diz: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Olha que texto maravilhoso. Isto é uma história muito longa, muito grande, muito maravilhosa, que eu não vou discutir agora, não vou trazer agora, mas gostaria de deixar para o meu irmão, a minha irmã, esse versículo. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Você se lembra da história da serpente no deserto? O povo de Israel começou a pecar, rebelião, desobediência e todo tipo de pecado. Então Deus permitiu que serpente, que cobra se levantasse no deserto e picava e mordia os filhos de Israel. E muitos morreram. E o povo foi lá, pedia a Moisés que orasse, que repreendesse aquele mal. E Deus mandou que Moisés fizesse uma haste, colocasse no madeiro uma serpente, o símbolo de uma serpente. E todo Israel que olhasse para a serpente levantada no madeiro era curado, era protegido, era liberto. E diz a Bíblia: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Essa é a grande mensagem da cruz. A cruz da salvação. A cruz da salvação. Uma das coisas maravilhosas que nós encontramos nessa cruz da salvação, Jesus ali pronunciou 7 palavras durante o tempo que ele passou na cruz do Calvário. Ele pronunciou 7 palavras na cruz. Interessante, meus irmãos e amigos, que Jesus nasceu como rei e morreu como rei. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Jesus nasceu numa estrebaria entre animais, mas ali estava o rei, nasceu como rei. Veio uma milícia de anjos cantando glórias a Deus das maiores alturas e paz na terra, porque nasceu o rei da glória, o rei Senhor Jesus Cristo. Então ele nasceu como rei. E morreu também como rei. Nós vamos ver que Jesus, através das 7 palavras da cruz, das 7 palavras que ele pronunciou, ali não estava um qualquer, ali não estava um homem qualquer, ali estava o Filho de Deus morrendo com a dignidade, com a honra de um rei. E as 7 palavras, a primeira palavra que Jesus pronunciou na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Tanta ingratidão. Jesus estava cercado de amigos na cruz, mas também de inimigos. Alguns amigos e muitos inimigos. A vida às vezes tem isso. Jesus morreu cercado por alguns amigos, a sua mãe estava ali, alguns discípulos estavam ali ao lado, mas muitos inimigos. E ele olhou para aquela gente e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A segunda palavra que Jesus disse na cruz do Calvário foi: hoje estarás comigo no paraíso. Ele disse para o ladrão, um dos ladrões, que disse: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim, Senhor, me perdoa. Eu acredito que era isso que ele estava dizendo, traduzindo era isso: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, não é depois de 7 dias, mas é hoje estará comigo no paraíso. A terceira palavra que Jesus disse na cruz foi: mulher, eis aí o teu filho. Ele disse para a sua mãe que estava ao pé da cruz. E ali tinha um discípulo amado, alguém muito chegado a Jesus e a Maria, que era o João. João, o apóstolo João. E ele disse: mulher, eis aí o teu filho. Eis aí o teu filho. Mulher, abraça esse jovem, acolhe esse jovem. Você precisa dele e ele precisa de você. A quarta palavra foi: Deus meu, por que me desamparaste? Aí você diz: mas se ele era o Filho de Deus, por que Deus o desamparou? Sim, quando Jesus tomou meus pecados, seus pecados, quando ele recebeu os nossos pecados na cruz do Calvário, uma das coisas que houve na cruz foi trevas. O sol apagou-se, o sol se manteve apagado, e houve trevas durante 3 horas, diz a Bíblia. 3 horas de trevas. E nesse momento de trevas em Israel, em Jerusalém, pecado. Essas trevas simbolizam pecado, o pecado da humanidade que estava caindo sobre o Filho de Deus. Jesus nessa hora disse: Deus, meu Pai, por que me desamparaste? A quinta palavra de Jesus foi: tenho sede. Ele não estava pedindo água, porque ele sabia que ele estava cercado de inimigos, e os inimigos não iam dar água, mas ele disse: tenho sede. Essa é uma expressão de dor. Jesus estava horas e horas e horas sem comer,
sem beber, sem dormir, horas e horas de sofrimento. Provavelmente era desde quinta-feira, já era sexta-feira, e Jesus estava, aquela semana, durante toda aquela semana, Jesus não tinha dormido, não tinha comido, e não tinha descansado, talvez durante horas e horas, ele disse, tenho sede. E diz a Bíblia que alguém lhe deu vinagre para beber. Dizem os estudiosos que era um vinho que os soldados romanos bebiam, embriagante, um vinho estragado, vinho azedo, vinho apodrecido, que os soldados bebiam até para poder lidar com aquelas situações, que eles lidavam com crucificação, com sofrimento de pessoas, e como eram pessoas pouco instruídas, pessoas rudes, eles bebiam aqueles vinho velho, vinho estragado, vinho azedo, resto de vinhos, então era vinagre. Diz que deram para Jesus beber, mas Jesus, provando, não quis beber. A sexta palavra de Jesus foi, está consumado. Está lá em João capítulo 19, está consumado. A obra da salvação, a obra estava completa. Ele havia terminado o bom combate. Ele havia chegado ao final da sua jornada. E a sétima e última palavra foi, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está aqui nesse versículo 43 do texto que nós lemos de Lucas. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu disse que Jesus morreu como rei. Por que ele morreu como rei, pastor? Porque só um rei, só um nobre, só alguém muito especial pode morrer desta forma. Ninguém matou Jesus, não foi os judeus, não foram os romanos, ele se deu, se entregou por mim e por você. Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. É o que nós lemos lá em Coríntios, que Cristo, sem pecado, assumiu o meu pecado para que eu pudesse tomar a sua justiça, nós pudéssemos tomar a sua justiça. Queridos, que Deus nos abençoe, que nós possamos aproveitar a cruz, a última cruz, a cruz da salvação, a cruz da conversão, a cruz do arrependimento, da confissão dos nossos pecados. Diz a Bíblia que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tá bem? Que Deus o abençoe. Aceite Jesus, aproveite esse momento, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, que nós vamos estar celebrando a ceia, nós vamos estar celebrando a morte, mas não só a morte, a ressurreição, porque Jesus não ficou no túmulo, Ele não está mais no túmulo, Ele ressuscitou e Ele está à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você, tá bom? Antes de finalizar, nós queremos fazer uma oração por você, orar, pedir que Deus o abençoe. Nós estamos precisando muito de oração. E eu quero pedir a você que ore pelo nosso país, ore pela nossa nação, ore pela sua igreja, ore pelo seu irmão da igreja. Lembre de 1 ou 2 ou 10 irmãos da igreja, coloque ele na sua relação de oração, interceda pelos irmãos da igreja de Nova Vida do Meia, interceda pela nossa cidade do Rio de Janeiro, interceda pelo nosso país, irmão. Vamos orar? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, falando da cruz, porque foi na cruz onde Deus expressou o seu amor. Na cruz nós vemos os nossos pecados, como terríveis são os nossos pecados, mas na cruz nós vemos o grande amor de Deus para com o homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos desfrutar da sua justiça, da sua grande e maravilhosa salvação. Deus, Tu levaste na cruz do Calvário toda a dor, toda a enfermidade, todo o pecado, todo o mal. Pai querido, que a Tua mão esteja agora sobre cada família, sobre cada lar que está nos acompanhando nesse momento. Ó Deus, que seja rica e poderosamente abençoada. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. Que o Senhor possa nos proteger, nos livrar de todo o mal. Pai querido, que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é a nossa salvação, é a nossa proteção, é a nossa segurança. E eu invoco sobre cada família o Teu sangue, Jesus, o sangue protetor, o sangue reconciliador, o sangue salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Olá, meu amigo, meu irmão, você que é da nossa congregação, da nossa igreja aqui do Meia, ou você que é um amigo que está nos assistindo no canal nosso, da nossa igreja no YouTube nessa hora, nós convidamos você a participar desse momento, que é o momento da ceia do Senhor. É um momento em que a gente tem a oportunidade de se examinar, é um momento em que a gente também se quebranta na presença de Deus, é um momento de alegria também, um momento de celebração, é um momento que nos remete
ao sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para perdoar cada um de nós, para nos salvar. Então é um momento também de reverência, um momento de temor, mas é um momento, sim, eu repito, de alegria e de celebração. Então nós convidamos você e a sua família, você que está no seu lar agora, no aconchego da sua casa, da sua família, com a sua família reunida. Então você também já deve estar aí com seu pão preparado, com seu suco de uva também preparado. Então, no ambiente de Deus, no ambiente espiritual, no ambiente de casa, de família, então nós convidamos você nesse momento para cear. Eu vou ler aqui parte de um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, é um dos textos na Bíblia que falam a respeito da ceia, tem outros, né, em alguns outros evangelhos, no Carta de Paulo aos Coríntios também, mas eu vou ler um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26, por enquanto. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, o abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E você em sua casa aí também, pega o seu pão e aguarde que nós vamos cear, e você também participa da ceia juntamente conosco nessa hora. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor nesta hora por este pão. Tu disseste, Senhor Jesus, que Tu és o pão da vida, o verdadeiro alimento, não aquele alimento que caiu do céu lá no deserto, aquele maná e que serviu para alimento do povo de Deus durante um tempo, mas Tu disseste que aquele que se alimenta do Teu pão jamais terá sede. É o pão vivo que desceu dos céus para nos dar vida. Então nós Te louvamos e Te agradecemos nesse momento em que estamos aqui em comunhão contigo, em comunhão com os irmãos. Agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos então comer do nosso pão. Eu vou comer somente um pedacinho, que eu não estou podendo comer assim pão por causa da minha laringe, né? Louvado seja Deus, é um momento importante, uma das ordenanças de Jesus. É um momento em que nós nos alegramos e que somos edificados também por Deus. Nesse momento o Senhor nos edifica, neste momento o Senhor pode estar curando pessoas, nesse momento o Senhor está tratando de pessoas, nesse momento o Senhor está fortalecendo pessoas através do seu pão e através do cálice também, do seu sangue, simbolicamente o sangue de Jesus. Nós agradecemos a Deus por esse momento, um momento muito alegre, um momento muito fortalecedor e edificador para cada um de nós. Nós louvamos o nome do Senhor. Amém. Pegue também o seu cálice, você que já tem preparado. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças a Deus, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. E ele disse mais: e digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Palavra de Jesus, dizendo que este é o cálice, é o sangue da nova aliança, que foi firmada essa aliança nova no seu sangue. A aliança lá no Antigo Testamento foi firmada através do sangue de touro, de cordeiro, de ovelha, mas esta aliança é uma aliança perfeita, que foi feita com o sangue do Filho de Deus, um sacrifício perfeito, único e duradouro para sempre, e que nos perdoa de todos os pecados e nos purifica de toda injustiça. Então tome o seu cálice nessa hora e vamos cear todos juntos.
Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Teu Filho foi enviado para ser sacrificado, Senhor, em favor de cada um de nós, para remir os nossos pecados, para nos purificar de toda injustiça. E o próprio Senhor Jesus disse: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então nós estamos nos alimentando de Jesus, nos alimentando do seu corpo, simbolicamente o pão, e estamos nos alimentando do seu sangue, simbolicamente este cálice com suco de uva. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê saúde, vigor e nos guarde e nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. Minha mãe engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com o poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor.